Olá, hoje eu queria falar sobre esse livro infantil, que é A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga Nunes. E recentemente ele participou de uma polêmica porque ele foi escolhido para ser uma leitura do Colégio Militar lá em Brasília, e os pais questionaram por quê. A Raquel, que é a protagonista, que é uma menina de 10 anos, um dos desejos dela é ser menino. Então os pais questionaram sobre isso, sobre essa coisa de identidade de gênero, se era realmente um livro adequado para crianças. E é curioso porque agora em 2026, esse livro aqui faz 50 anos. E a questão dele é muito maior do que a menina querer ser menino. Ele fala sobre a liberdade. Eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Cultura, e hoje eu vou falar sobre A Bolsa Amarela. É um livro infanto-juvenil da Lígia Bojunga Nunes. Como eu disse, ele foi escrito em 76, já faz 50 anos, agora em 2026. E ele participou dessa polêmica, né? Mas o que eu acho curioso é porque esse livro aqui, ele é ótimo. E a Lígia Bojunga é um dos maiores nomes da literatura infantil mundial. Aqui, atrás do livro, a gente tem que ele recebeu o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, recebeu o prêmio Hans Christian Andersen. O Hans Christian Andersen é um dos maiores prêmios da literatura infantil mundial, é como se fosse o Nobel da literatura infantil. E ela foi a primeira brasileira a receber esse prêmio. Na verdade, ela foi a primeira autora fora do eixo Europa e Estados Unidos a receber o prêmio Hans Christian Andersen. Hoje tem mais dois outros brasileiros que receberam esse prêmio aqui, mas ela também recebeu um prêmio da Suécia, que é o prêmio Alma, que é da Astrid Lindgren. Vou deixar o nome aqui embaixo. E esse prêmio Alma fez com que ela conseguisse fazer a Casa Lígia Bojunga, que é uma fundação, que tem todos os livros dela, né? Que antes eram publicados por outras editoras, como esses dois aqui que eu tenho. E aí ela trouxe todos para a casa editorial dela, que é uma fundação também ecológica e também apoia as crianças e adolescentes à leitura e outras formas de arte, como teatro. Mas voltando para cá, a Raquel, que é a protagonista do livro, é uma menina que ela tem muitas vontades. Ela tem vontade de crescer, ela tem vontade de ser menino, porque ela quer jogar bola, ela quer empinar pipa, ela quer fazer coisas que só os meninos podem. E ela tem um outro desejo, que é ser escritora. Então ela coloca esses três desejos na bolsa amarela. E esses desejos vão engordando, então cada vez mais ela tem mais o desejo de crescer, cada vez mais ela tem o desejo de ser menino, cada vez mais ela tem o desejo de ser escritora, e cada vez um desejo fica maior que o outro. E ela vai percorrendo o caminho na história do livro, e que tem uns personagens que são bem interessantes. Ela escreve cartas para outros amigos, alguns são os amigos inventados, como o André e a Lorelai, e ela também tem uns amigos curiosos, né? Tem um alfinete de bebê, tem uns carretéis de linha, e tem dois galos. Um galo é o Alfonso. O Afonso, ele é o chefe do galinheiro, e ele não quer mais ser chefe, ele não quer mais ser líder. Então ele vem pra cá, pra Bolsa Amarela, dá pra ver a cara dele aqui, tá vendo? Ele vem pra Bolsa Amarela pra se esconder, porque ele não quer mais ser líder, porque ele fica de saco cheio disso, porque ele fala assim, poxa, né? As galinhas, tem 15 galinhas que são minhas tutoradas, e elas querem que eu responda tudo pra elas. Elas não conseguem comer uma minhoca sem perguntar. Posso fiscar ali? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E o galo, ele falava assim, poxa, né? Você tem autonomia da sua própria vida, faz o que você quiser. E as galinhas falavam assim, não, você é o nosso líder, você tem que falar pra gente o que a gente quer. Quando ele começa a palestrar para as próprias galinhas, fala assim, olha, vocês são donas da sua própria vida, o que acontece? Uma rebelião. As galinhas se juntam, aprisionam ele, espancam o galo e falam assim, não, você é nosso líder, você tem que mandar na gente, a gente quer ser mandada. E ele foge por causa disso. Então, imagina, isso aqui foi escrito em 76. Em 76 a gente estava na ditadura militar. Então tem muitas metáforas sobre a política da época. Mas o livro vai muito além disso. Porque uma coisa que é interessante, que acho que fez a Lígia Bojunga ser assim, tão reconhecida internacionalmente, é porque ela é uma escritora de livro infantil que ela fala sobre o medo, fala sobre a solidão, fala sobre as dificuldades dentro de casa, fala sobre a desigualdade, sobre a liberdade e também fala sobre a busca da própria identidade. E todos esses temas estão aqui dentro da Bolsa Amarela. Aí tem um outro galo que é bem curioso, que eu falei que são dois galos, né? Um é o Afonso, que é o rei do galinheiro, e o outro é o Terrível, é um galo de briga. Isso aqui é interessante porque, quando eles estão conversando com o Terrível, ele é um cara que só pensa em brigar, só pensa em atacar, só pensa em vencer. Então eles veem que o pensamento do Terrível, que é o galo de briga, está amarrado, é um pensamento amarrado. Isso aqui é bem curioso porque, mais pra frente, a Raquel se encontra com a Lorelai, aquela que ela trocava cartas no começo. Então, a família da Lorelai é uma família maravilhosa. A casa da Lorelai é como se fosse um mundo utópico, onde tem exatamente a liberdade,
a liberdade que a Raquel tanto queria. Tem a mãe, o avô, a avó, eles dividem as tarefas, cada um faz tudo. Às vezes eles consertam coisas, às vezes eles fazem comida. Inclusive a própria Lorelai, que é uma criança, que é uma menina, como a Raquel. E nesse ponto da história, a Raquel ela fala assim, poxa, a vontade de ser menino e a vontade de crescer meio que somem. Porque ela vê que ela pode ser uma criança, ela pode ser uma menina, ela pode ter que fazer as vontades dela, ela pode fazer as coisas. E isso aqui é muito interessante porque a Lorelai é uma garota que ela tem todo esse respeito porque ela é criada dentro de um ambiente de liberdade. E lá na família da Lorelai eles consertam as coisas, consertam as panelas, consertam os aparelhos domésticos e tal. E ela tem um cachorro que também precisa ser consertado, porque o cachorro quer morder todo mundo. E tanto a Raquel quanto o Afonso, né, o galo, eles olham para o cachorro e falam assim, poxa, esse cachorro deve ter o pensamento amarrado também. Então ele foi condicionado a atacar os outros. Ele foi ensinado a fazer isso. Ele teve o pensamento amarrado. E ele chegou à conclusão que muitas pessoas têm o pensamento amarrado. Então, é como se ele estivesse falando assim, poxa, né? Vocês estão proibindo esse livro aqui, que já existe há 50 anos, que fala sobre a liberdade. Então vocês têm um pensamento amarrado também. Engraçado, né? Então esse aqui é um livro que tem muitos questionamentos. E com uma linguagem tão boa. Cara, eu acho a Lígia Bojunga Nunes maravilhosa. E é tão maravilhosa que assim, eu no final do ano passado, participei de um concurso da Amazon, que eu escrevi um e-book, que é esse aqui, e eu utilizei os textos da Lígia Bojunga para conseguir melhorar algumas passagens do meu livro. Vou falar isso aqui mais adiante, mas voltando para cá. Essa história aqui não é sobre uma menina que queria ter nascido menino. Essa história aqui é sobre uma menina tentando entender o mundo. É sobre um galo tentando entender por que as pessoas não querem ser livres. É sobre um outro galo que foi treinado para pensar apenas em violência. É sobre uma outra menina, que é a Lorelai, que ela mostra que a liberdade e a responsabilidade podem caminhar juntas. Esse aqui é um livro sobre as ideias que carregamos, sobre os pensamentos que repetimos e sobre as amarras que temos que nem percebemos que existem. Então, a Bolsa Amarela ela faz um questionamento muito interessante. O que está amarrando o nosso pensamento? E talvez seja por isso que essa obra é tão importante. E eu parabenizo essa obra que ela está fazendo 50 anos. Se você já leu esse livro aqui, me conta. Qual foi o personagem que mais te marcou? A Raquel? O alfinete de bebê? O carretel de linha forte? O carretel da linha de pesca? O galo terrível? O galo Afonso? A Lorelai? E se você ainda não leu, acho que é bem interessante ir atrás. Que é um livro de 1976 que ainda traz muitas reflexões. Vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira comprar pela Amazon. Mas esse livro aqui, como eu falei, tem 50 anos. Você encontra facilmente em qualquer sebo. Isso aqui também tem em qualquer biblioteca. Então é um livro maravilhoso. Eu peguei esse livro para ler agora, né? Antes de fazer o vídeo. Você lê isso aqui em 2, 3 horas. Porque é um livro infanto-juvenil. A linguagem é muito fluida. Como eu falei, eu adoro a Lígia Bojunga Nunes, né? Eu tenho muitos livros dela pelo seguinte. Eu trabalho com teatro, né? E muitas vezes eu dou aula para crianças e adolescentes. E quando eu pego um projeto grande, uma oficina maior, né, que dura mais tempo, eu geralmente levo livros infanto-juvenis para ler com o pessoal, mesmo com adolescentes, mesmo com pessoas um pouco mais velhas. Porque livros de contos infantis, infanto-juvenis, são muito fáceis de ler, são rápidos, são fluidos, então a gente consegue montar isso aqui. Inclusive, teve uma oficina que eu fiz com um grupo, né, e foi por mais de um ano, e esse livro aqui eu levei pra gente ler junto, e a gente fez sketches desse livro, então eu pedia para as pessoas contarem histórias sobre este livro, né. Foi coisas muito interessantes, assim. Inclusive, esse livro aqui, ele se transformou em outras coisas, né, porque imagina, ele foi escrito em 76, em português. Ele atravessou o oceano e foi para vários lugares do mundo. Eu acho que ele foi traduzido para mais de 50 países. E também virou uma peça de teatro. Então esse livro aqui não é apenas um livro. Ele foi muitas coisas. Ele se transformou, ele cresceu, ele até mudou de gênero. Entende? Isso aqui é fantástico. E eu falei que eu peguei a Lígia, né, para falar sobre o meu livro aqui. Então eu vou fazer um pouquinho do meu jabá. Esse livro aqui, o que acontece? É um livro que eu não queria publicar. Em 96 eu sofri um acidente, eu fiquei em coma. E em 97 eu estava me recuperando ainda, né? E eu não tinha muita coordenação motora, né? Eu queria desenhar, não conseguia mais, né? Então eu comecei a fazer umas colagens, então eu até fiz um vídeo mostrando a capa do livro que eu fiz em 97, que foi umas colagens que eu fiz e tal, porque eu não estava conseguindo desenhar ainda, porque eu não tinha coordenação motora, né? Por causa do acidente. E eu também escrevi. Então eu escrevi muitas coisas, e eram muitas coisas ligadas à minha vida, assim, à minha adolescência e tal. Eu dei para muitos amigos lerem, né? Muitos alunos meus lerem também. E muitos gostaram, né? Então, e era um livro que eu sempre revisitava e reescrevia ele, fazia coisas, né? E aí, no ano passado, uma amiga minha me ligou e falou assim, olha,
você viu que tá tendo um concurso da Amazon, né? Aquele seu livro, lembra que eu li faz tempo, tal, dos dois garotos que vão pra praia e tal, tem muito a ver com esse concurso, né? Aí eu vi o concurso, achei interessante, eu falei assim, poxa, eu não queria publicar, mas por que não, né? Faltavam uns 3 meses para acabar o concurso ainda, né? 2, 3 meses. Então eu reli meu livro, comecei a reescrever algumas partes, tirei muitas coisas, porque como era muito ligado a mim, né? Tinha coisas da minha família, alguns amigos, né? Então eu dei uma limpada nele, né? E dei uma crescida, assim. E aí teve alguns pontos que eu queria reescrever. Primeira coisa que eu fiz, eu dei pra minha esposa, dar uma lida, para ela ser tipo uma editora, né? E fala assim, poxa, isso aqui tá interessante, isso aqui não. Então ela apontou umas coisas que eu concordei. E assim, então eu vou começar a mudar isso, né? Mas eu queria pôr algum tom em alguns personagens. Tinha 2 garotas, que era a Georgia e a Fernanda, que eu queria que elas fossem mais luminosas. Este é o livro da Lígia Bojunga que eu mais gosto, O Sofá Estampado. Então eu reli esse livro aqui a fim de colocar nas minhas personagens um pouco dessa alegria que tem no conto da Lígia. A Lígia ela escreve de um jeito tão luminoso, tão fantástico, tão alegre, que eu falei assim, poxa, isso aqui eu vou colocar. Em contraponto, eu peguei um outro autor que eu queria marcar também algumas passagens com o estilo desse autor, que é o Plínio Marcos. O Plínio Marcos é um autor que eu adoro, e ele tem uma escrita mais dura, né? E ele também é de Santos. E o que tem a ver? Tem a ver que os 2 garotos eles vão de São Paulo para Santos, então eles vão lá para a Baixada Santista. Então eu falei assim, poxa, tem algumas coisas que deveriam estar incorporadas também com o Plínio Marcos, né? Então eu peguei esse livro, junto com Dois Períodos de uma Noite Suja e A Major Laço. Eu li esses 3 livros juntos assim, e comecei a reescrever alguns personagens meus. Então você entende como que a literatura é fantástica? Ela não faz apenas você ter questionamentos e ter um maravilhamento com a história, mas também ela te faz você criar coisas. Então eu agradeço muito a Lígia, porque ela me acompanhou muito, gostei muito de conhecer o trabalho dela. E para todos os alunos meus, tanto crianças quanto adolescentes, que eu apresentei, que a gente discutiu sobre textos, você vê como o pensamento pode ser mudado, questionado, com um livro que já tem 50 anos. Então eu agradeço muito a Lígia Bojunga e outros autores fantásticos que tem nesse planeta. É isso, pessoas. Espero que vocês leiam Bolsa Amarela ou outros livros da Lígia. O Sofá Estampado é um livro que eu recomendo, que é o que eu mais gosto dela. Mas tem outros muito interessantes. Tchau é um livro de 4 contos, que também é muito, mas muito bacana. E é isso, a Lígia Bojunga é fantástica. Mas o mais fantástico seria o comentário de vocês, a sua inscrição e o seu joinha. Já deu joinha? Já se inscreveu no canal? Então aproveita, se inscreve e comenta o que você achou da Bolsa Amarela. E não esquece de também ver meu livro, que é um e-book chamado Voe e Toque o Sol. Ele é gratuito para quem tem o Kindle Unlimited ou apenas R$2. Então, confere lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo para compra do e-book ou adquirir, né, pelo Kindle Unlimited. Como eu falei, é gratuito, apenas R$2. Grande abraço e até